também temos uma guerra constante dentro da nossa própria mente. Pensamentos que nos tiram do propósito, do alinhamento do próprio Deus Altíssimo. Ele tem uma história linda, preparada para cada um de nós, mas às vezes a nossa mente sabota aquilo que Ele quer fazer em nós. Quanto mais você pensa aquilo, mais a possibilidade daquilo se tornar realidade é. Se você começar a falar e a pensar bênçãos na tua casa, sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, mais é a possibilidade de bênçãos e coisas boas acontecerem na sua casa. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico aqui com o seu host Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, trazendo para você a história de empreendedores brasileiros que estão fazendo a diferença na comunidade americana, brasileira, na vida deles, da família deles e todos que eles tocam. E olha, para falar de um empresário brasileiro que faz a diferença na vida de muitas pessoas, eu trouxe um convidado especial hoje. Trouxe aí pastor Mike Gaspar, meu queridão, direto do sul do Brasil. Amém. Bem-vindo. Valeu, obrigado. Muito bom estar contigo aqui. Prazer é todo meu. Ó, sei que você tá desconfortável com o microfone aí, você falou, pô, o que eu faço com esse negócio? Será que eu ponho na mesa? Será que eu ponho aqui? Eu falei, o negócio é o seguinte, aqui a gente faz ao vivo e a gente fala, ó, mexe o doce, fica à vontade. Esse bate-papo aqui é literalmente para dividir com outros empreendedores ou futuros empreendedores no Brasil que segue a gente, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália e na Europa. Então a gente tem uma base muito forte e esse podcast não existiria sem vocês acompanhar a gente aí. Os insights que vai sair disso aqui hoje, Mike, para mim, para você, vai falar, é do dia a dia, mas para eles que acompanham a gente, imagina se a gente tivesse esse conhecimento, essa base de dados, Verdade. Lá atrás, quando a gente começou o negócio. Verdade. Será que... Não, no mundo inteiro tem pessoas que escutam seus podcasts. No mundo inteiro. A gente chegou no top 20 da Apple Brasil Empreendedorismo graças a vocês. Então, pô, dá aquela curtida, comenta, manda para aquele amigo quando você sentiu que tocou. E a história do Mike aqui, eu tenho certeza que vai servir para você que tá assistindo. Então, fica até o final, porque... eu conheço um pouquinho. Hoje, a gente vai entrar na real, na trincheira da vida do Mike. Me conta pra gente aí, você é filho de quem? Você veio de onde? Qual que é a história? Tem irmãos? Não tem? Vamos lá, né? A gente tem uma família muito bem estruturada, graças a Deus. Amém. Tá. Pai e mãe, sou Itajaí, Santa Catarina. Boa. Nascido, crescido lá até os 12 anos de idade. Tenho um irmão mais novo e uma irmã mais nova também. Elias é meu pai, um herói. E minha mãe Maria é um exemplo de perseverança. Nos anos ali de 96, 97, meu pai decidiu ir para o Rio de Janeiro através do convite de um tio meu. E ele se tornou corretor imobiliário ali. Antes disso, ele foi proprietário de um ponto de táxi. Então, e antes disso, ele foi pescador durante 10 anos em alto mar, onde ele ficava Caraca. um mês. Então seu pai tem apetite para risco mesmo, hein? Cara, isso Seu Elias... é altíssimo. Não, se o cara passou 10 anos em alto mar, pescaria, o nível, a tolerância de risco do seu Elias Ele é até o dia de hoje. Eu tenho certeza. Até o dia de hoje ele carrega essa característica. Que legal. Verdade, uma benção. E nessa época eles tentaram um visto, Sim. pegaram, e aí em 99 meu pai trouxe a gente para a América. Meu pai costuma dizer que ele veio com 3 filhos, $3 mil e 3 malas.
E graças a Deus, desde então, Deus tem sido maravilhoso na nossa vida. Vocês foram pra qual cidade? Nós ficamos, acredito que 1 mês na casa de uma tia em Brete. E chegamos ali em maio. E ficamos ali 1 mês mais ou menos. E aí o meu pai e minha mãe conseguiram um apartamento em Medford. Que legal. A gente mudou pra Medford e ficamos lá mais 2 anos. Aí você foi pra High School de Medford. E aí eu fiz a High School de Medford. Jogava bola? Não joguei bola. Primeiro que eu já não sou tão bom assim, né? Eu sou gandula. Até sei jogar um futebol, brinco e tudo mais, não sou tão bom. Sou caneleiro. Mas na verdade, cara, a gente chegou aqui e devido às condições, meu pai trabalhava de construção, minha mãe trabalhava de costureira durante o dia, e aí à tarde, quando ele chegava do trabalho, me pegava e a gente ia ao part-time. Boa. Então, desde quando eu cheguei, com 14 Tava anos de ralando. idade, eu já comecei a ralar com eles no part-time à noite, ajudando eles. E assim foi, até eles largarem o part-time. Eu continuei com outras pessoas fazendo aquele part-time, que era limpar escritório. Sim. Quem nunca, né? Quem nunca, né? É verdade. Qual imigrante aqui que não passou por isso? E aí depois acabei entrando com 15 anos no Burger King. E ali eu fiquei um tempo até acabar a high school. Então não tinha tempo para poder jogar futebol, porque é uma demanda muito grande pro esporte, não é verdade? Terminou a high school, foi pra faculdade? Fiz 1 ano. Eu terminei a high school em 2003 e eu consegui uma bolsa de 1 ano da Bunker Hill Community College. Boa. E aí eu fui, certo, fiz esse 1 ano. Logo depois, eu já casei. Eu casei rápido, casei novo. Em 2005 eu casei. Aí você conheceu seu esposo? Conheci minha esposa na high school. Nós somos na high school sweetheart. High school sweetheart. The American Story. Graças a Deus conheci ela na high school, novinha, eu novinho também. Começamos a namorar, noivamos. Viemos a casar só em 2005. Sim. Aí eu estudei 1 ano na Bunker Hill. Depois eu parei de estudar e fui trabalhar. Certo. Tava casado, achei que precisava ganhar dinheiro, achei que era o mais importante, larguei o estudo. Entrei na área de empreendedorismo através de financiamento imobiliário e tudo mais, e fiquei alguns anos mexendo com isso. E aí depois, em 2008, eu falei, eu vou voltar a estudar, voltamos a estudar. Fizemos o Bunker Hill, terminamos ele, transferimos o crédito para Northeastern. Aí eu fiz o bacharel ali em contabilidade e finanças. E logo depois eu já falei, já estou estudando mesmo, já estou acostumado a estudar, vou estudar mais um pouco. Aí eu fui e fiz o Masters ali em administração de empresas. Boa. Você terminou o Masters em administração de empresa e você foi trabalhar onde? Então, nesse inteirinho, enquanto eu estava estudando o meu bachelor, eu trabalhava numa empresa, numa ONG aqui. Eu entrei no nível 1 de bookkeeping, e aí 3, 4 anos a gente foi escalando, né, subindo ali dentro da empresa, na área da contabilidade. E logo em seguida que eu peguei o meu bacharel, saí dessa empresa e fui trabalhar para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Que legal, cara. O DoD. O DoD. E só que era uma área específica que fazia auditoria financeira em empresas que prestam serviços ou vendem produtos para o Departamento de Defesa. Lá a gente ficou alguns anos também fazendo auditoria, me tornei auditor, né? Mas você fazia auditoria de quem? Então, empresas como Raytheon, certo. BAE. Uau, né? Só projeto grande. A GE, empresas como essas. E aí, um dia a genética do seu pai bateu em você. Na verdade, é verdade. Porque pô, a gente vai pra escola nos Estados Unidos pra ficar bobo, eu falo isso, né? Pra ser gestor de risco. Você concorda, discorda? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, interessante você falar, porque a gente vai pra escola pra poder... Na verdade, nós temos aqui na América essa cultura porque você precisa ir estudar. Precisava. Precisava, né? E aí agora o jogo... Hoje em dia tá trazendo muito arrependido de ter feito mestrado, doutorado. Tá trazendo aí um conceito muito diferente do qual a gente cresceu ouvindo que o único jeito de você conseguir alguma coisa ou ser alguma pessoa financeiramente falando... ter um diploma da faculdade. Ter um diploma tão bonito quanto o teu ali. Né? Então, a gente cresceu aprendendo isso. Na verdade, eu sempre quis estudar, cara. É incrível. Desde lá de Itajaí, meu sonho era cursar a faculdade. Que legal. Trabalhei para cursar a faculdade.
Eu lembro, inclusive... Esse era o sonho da minha mãe, pra mim. Pra você? Mas não era o seu. Não, engraçado, era o meu, cara. Não. Era o meu. Eu queria muito estudar. E eu vi algumas pessoas ao meu redor na época de infância que conseguiram ficar bem na vida devido ao estudo. E eu tirei ele como exemplo. Sim. Nós viemos de uma família bem humilde, bem simples mesmo. E eu sempre quis muito estudar. E talvez o meu pai e minha mãe, por falarem tanto, né? Tem que estudar, eu aderi a esse conceito. Então eu trabalhei muito para poder ir para high school, depois ir para faculdade. Eu lembro que na high school, quando a gente chegou em 1999, eu, como falei para você, além de fazer high school, eu trabalhava todo dia à noite. Burger King, especialmente, eu começava às 3:30 da tarde e ia até 11 horas da noite, todo dia. Mas mesmo assim, eu tinha notas altas, ao ponto de ganhar um ano ali grátis na Bunker Hill. Mesmo, eu não tinha inglês zero, né, quando cheguei na América, inglês zero. E a gente galgou esses passos dentro da high school, sofrendo bastante preconceito numa época em que as pessoas não entendiam o imigrante muito bem, a língua diferente. Uhum. Poucos imigrantes dentro da escola. Lá em Medford, tinha muito pouco na época. Mas foi muito gratificante em ver eu ganhar notas boas, e aquilo foi me empolgando. Eu lembro de madrugada, meia-noite, chegar em casa, abrir os livros e estudar até 1, 2 horas da manhã, e no outro dia acordar às 6 horas da manhã, pegar o ônibus e ir para a escola. Então, assim, foi uma época difícil, mas eu procurei bastante esse caminho do estudo. Consegui, graças a Deus, graças à ajuda das pessoas que estavam ao meu redor, meu pai e minha mãe sempre me empolgando. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu lembro de que quando eu falei o meu sonho de estudar para algumas pessoas, eles falaram assim, larga esse sonho de lado, porque filho de imigrante não estuda. Não tem essa oportunidade aqui, né, cara? Muita gente falava isso. Pessoas igual você não faz isso. Pessoas igual você não tem condições, é muito caro, você não tem documento, você não vai conseguir entrar. E aí, na época, com o passar dos anos, eu aprendi que nós precisamos ter muito cuidado com quem nós contamos os nossos sonhos. Porque existem pessoas que você vai contar o seu sonho, eles vão fazer você enterrar ele. Sem dúvida. José é uma história linda, onde ele foi contar os sonhos que teve para os seus que eram mais próximos, seu pai e seus irmãos. E o que eles fizeram quando ele conta o sonho? Então, muito cuidado, cuidado com quem você conta os seus sonhos. Pessoas certas. Cuidado com quem você pede conselho, né, Mike? Eu tenho uma teoria comigo e eu vou dividir essa com você aí, tá? Você vai chegar para uma pessoa que tem zero de conhecimento sobre o tópico e pede um conselho para ele ou para ela. De propósito, faz esse teste. Chega para uma pessoa que tem zero de conhecimento de sequência de DNA, vai no ChatGPT e pega uma pergunta inteligente e pergunta. Eu te garanto que 80% das pessoas vão te responder, baseado na opinião deles, o que eles acham de sequência de DNA. Não sabe nada. 20% não tem zero de conhecimento. 20% me fala assim, caraca, não sei nada sobre isso, mas eu conheço quem sabe, conversa com fulano lá. Porque o ser humano, ele não quer se sentir inferior. Ele vai fazer de conta que ele sabe. O que eu aprendi trabalhando no fundo de investimento do MIT, debaixo do Seth Alexander, que foi treinado pelo diretor de investimento da Yale, David Swensen, late David Swensen, que já não está entre a gente hoje, é o seguinte: seja intelectualmente honesto. Eu não tenho conhecimento sobre esse tópico. E tá tudo bem. Melhor do que meia informação é você não ter informação, porque muita gente age com meia informação. Não é informação completa. Então, essa pegada sua de contar o sonho, porque a gente acaba contando o sonho para pessoas que... Sim. E vão opinar a respeito de algo que não entendem, não sabem, e vão acabar confundindo você. Correto. E ajudando a enterrar o seu sonho. E quantas pessoas se perdem aí escutando a história dos outros, né? É verdade. Mas aí tá, cara. Você tava bem. Governo, terninho e gravata. Legal, viu? Bonitão.
entrava lá na Raytheon, Salário alto. gestor da Raytheon já tremia quando te via. É verdade. Pô, Tinha medo. Cara, fazer auditoria. Cara, eu lembro uma vez que eu fiz uma auditoria dentro de ADI e a gente não pode entrar em alguns detalhes devido ao trabalho que era. Mas eu lembro que eu questionei dentro de um contrato vários milhões de dólares. Uhum. E aí depois que a gente emitiu o reporte de ter questionado, e aí, né, quando a gente fala questionado, eu falo, ó, você não pode assombrar isso, você vai ter que abaixar para isso. Correto. E aí eu lembro que eles falaram assim, cara, você custou muito dinheiro para nós agora, mas uma empresa multibilionária não ia fazer muita diferença no bottom line. Sim. Mas eu lembro que foi, para mim, surreal ver um contrato descer vários milhões de dólares, ou seja, eles estavam lucrando em cima do governo, um dinheiro que eles não precisavam lucrar. Sim. E a gente acaba pagando no O taxpayer acaba... Exatamente. Vários cases desse jeito aí fora. E aí tá, você tava nessa, você tinha lá o acesso, e aí você falou assim, peraí, já tava casado. 2 filhas. 2 filhas. Casa própria. Casa própria. Muita conta. Não era 3 malas, não era 2. Só 2. 2, né? Me conta aí, cara. Você falou assim, tá. Genética do meu pai bateu? Foi algo... Como que você decidiu mudar sua vida através do empreendedorismo? Foi algo parecido, sabe? A realidade é que eu fui influenciado também pelo meu pai, muito pelo meu pai. Ele é um empreendedor nato, uma pessoa com alto padrão de risco para empreendedorismo. E eu tenho também na família alguns empresários. E a mente deles em nossas conversas começaram a fazer efeito por meados dos anos de 2015, 2013, o quão a vida de um empresário, de um lado, ela te liberta. Do outro lado, ela é difícil. E eles mostram. Os primeiros 5 anos é muito difícil, né? Assim, ser empresário, ela, na verdade, é algo que não é para todos. Não é. Porque tu precisa ter. E sócio errado, cara, atrapalha muito. Sócio, claro. Então, assim, os primeiros 5 anos é difícil, dói, é sofrido. E se você tiver sócio errado no começo, ele não fica certo no final. Então, pra quem acompanha a gente, eu gosto muito de bater nessa tecla aí. Sócio errado não fica certo, sócio ruim não fica bom. Não tem terapia, não tem coach, não funciona. Verdade. Principalmente se você entra em sociedade com mentiroso compulsivo. Eu falo porque quando a gente começou a BRZ tinha um cara que chamava Ricardo da Patriot Insurance. Então é um case aí que eu falo pra muita gente. Ricardo, um cara sensacional, um ótimo vendedor. Cara que você comprava mesmo a ideia dele, mas com vários deficiências cognitivas, vamos colocar assim, que o meu background de auditoria igual ao seu, que é due diligence and underwriting, me fez perceber antes de ir pra cama com o cara. E tem muita gente que entra na sociedade com pessoas sem fazer esse due diligence, sem fazer esse underwriting, e acaba tendo essas dificuldades, né, no futuro. Então, empreender tem muito isso aí. E é importante a gente falar pro pessoal, porque o pessoal vai falar, sociedade não presta. Não, tem muita sociedade boa, eu tenho sócios maravilhosos e empreender para mim foi transformador. Agora eu quero entender de você. Você saiu, você foi começar, você decidiu mudar sua vida. Por que você tomou essa decisão e como que você fez e quanto dinheiro você tinha? Tá. Uma conversa com um tio meu, ele falou assim, sobrinho, é o seguinte, você está num patamar no seu mundo corporativo já bem alto. Dali eu ia pular para se tornar um gerente dentro da empresa. É claro que tem o teto em questão de salarial, já era alto, já era muito bom, dava para ter uma vida maravilhosa. E ele falou algo para mim interessante, ele falou assim, bem, eu conheço inúmeras pessoas que galgaram o que você fez até hoje, inclusive eu também fiz isso no início da minha vida, que foi subir essa carreira corporativa, essa escada, né, corporativa. O que vai acontecer? Você vai criar você vai ter uma casa própria com a sua família, você vai poder comprar uma casa de férias em algum lugar e você vai ter uma aposentadoria que você vai criar junto com a empresa.
Só que você nunca vai ter liberdade financeira. Eu falei, explica mais um pouco. E a gente entrou um pouco mais dentro dessa conversa, que ficaria muito longa aqui. Mas ficou claro para mim de que dentro daquele lugar onde eu estava, no mundo corporativo, eu teria um teto seguido e eu não consigo quebrar esse teto. Sim. E eu aprendi com ele de que o jeito mais rápido de você poder quebrar esse teto era empreendendo. Uhum. E aí, numa conversa bem longa com eles, e eu me tornei sócio com a melhor pessoa que existia para abrir uma sociedade, que para mim até hoje é o melhor gestor, para mim até hoje é o meu super-herói, é o meu pai. Que legal. E ele acreditou, nós entramos juntos, e aí nós começamos a galgar essa história de empreendedorismo. E vocês começaram fazendo o quê? Então, ele tinha uma casa, ele, meu irmão, tinha uma casa de aluguel. Certo. E eu estava querendo empreender em 2016, 2017, depois bastante... Uma época boa, né? Eu orei bastante, pensei bastante, e aí nós decidimos, juntos, abrir uma empresa de comprar, reformar e vender casa, o famoso flip aqui. E aí nós entramos nesse mercado, só que eu continuava na empresa. Você tava lá indo um pé dentro e um pé fora. Um pé dentro e um pé fora, né? Mas ali pagava as contas, o outro era algo da família, e daí fizemos várias casas assim, no ano 2016, 2017. E aí em 2018 foi aonde eu olhei e falei, meu Deus, eu preciso sair da minha empresa, que eu tô aqui como funcionário, porque isso está me segurando para poder deslocar. Mas já tinha fluxo de caixa. Já tinha criado um fluxo de caixa através das vendas das casas. A empresa já gerava retorno no capital investido. Sim. Você liquidou seu 401k para entrar no negócio? Tudo. Botou all in. 100%. All in. Não tinha plano B. Não tinha plano B. Boa. Eu quero parar aqui agora, só para te mostrar aqui o seguinte, tá? Um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam é a família. Presta atenção a importância da família na vida do Mike. Ele falou várias vezes do começo, o level de gratidão e o level de relevância, tá? A outra educação. Então lá atrás meu sonho de educação, de desenvolver, enfim, então como que a educação não só transformou a vida dele, levou ele à esposa dele. Não preciso falar da língua nesse caso. Agora vai ficando interessante que eu vou escutando essa história sua, e um outro passo que é muito importante é tenacidade, paciência. Por quê? Ele não saiu do emprego dele, ele conseguiu conciliar as duas coisas, que não foi fácil, com 2 filhas e uma esposa. Muito difícil. Trabalho. Extremamente difícil. Estressante. Mas era fundamental. Primeiro você estava testando, 100% do seu equity estava ali, e você não podia perder o seu fluxo de caixa, seus benefícios para a família. Isso. Mas valeu a pena? O quê? O sacrifício? 100%. Boa. Claro. Se você voltasse atrás, faria de novo? Faria de novo. Show. Então, para quem tá acompanhando a gente, é importante pegar esse ponto aí, porque foi ali que você conseguiu criar a base para você chegar nesse ponto agora, que é: vou sair. Uhum. Porque quando você tomou essa decisão, qual o nível de convicção que você já tinha? A realidade é que o primeiro passo para o empreendedorismo, quando você fala agora eu vou entrar de cabeça, você está pisando no ar. Boa. Porque você não tem certeza de nada. Você sabe que você tem uma empresa que ela está indo bem, mas você não tem os anos, eu não tinha os anos de experiência, tinha 1 ano e meio de experiência. Mas eu tinha a experiência educativa. O MBA para mim foi maravilhoso. Eu sei que hoje em dia muitos dizem que não fazer o Masters não é importante, que tem... Para mim foi muito valioso fazer o meu mestrado. Sim. Ter a parte o MBA teórica é importante. Muito importante. É muito importante. Ter a parte teórica para mim foi muito importante no meu negócio. O meu trabalho no fundo de investimento do MIT com o Seth Alexander foi um MBA de 1 ano. Muito mais agressivo que o MBA de 1 ano. Eu brinco que eu escrevi mais white paper no fundo de investimento do MIT do que eu escrevi na minha faculdade de 4 anos. Não acredito. Então, eu concordo com você. Não tem o diploma na parede, mas muitas pessoas ignorantes hoje usam essa comunicação para diminuir, né, a educação educação formal dentro de uma classe, a troca que você tem com seus colegas, qual o valor disso? Não, realmente é imensurável, né? Eu acho. Pelo menos essa
A minha opinião. A minha também abre a cabeça. Aí você caiu de cabeça na empresa. Então, cara, aí em outubro de 2018, eu tomei essa decisão de largar a empresa e estar de cabeça ali, mexendo com... 100% do patrimônio lá. Tudo que eu tinha, eu voltei lá. A única coisa que eu não toquei foi no equity da minha casa. Certo. Ajeitado, peguei todo o meu 401k, tudo que eu tinha reservado até então. Seu pai e seu irmão junto com o dinheiro do meu pai e do meu irmão, a gente falou, agora pra cima. Alavancou e vambora. Vambora. O juro naquela época era maravilhoso. O juro tava bom. Tava, na verdade, caindo, né? Começamos ali em 2018, nas beiradas dos 5, 6, e ela foi caindo até... porque a gente tava... Você sabe o que é bizarro? Esse país viveu de emergência por uma década. Porque o juro baixo do jeito que estava era por motivos emergenciais. Não é real. Historicamente, você pega a média do juro, tá ali na casa dos seus 8%. Exatamente. É 8, 7 a 9, ele fica ali, a média. Já tivemos juros quase na casa dos 20. Só que juro a 1%, 3% não é real. É verdade. Mas o público hoje, que só tem uma memória de 5 anos, eles ficam chorando. Cara, aquilo não é real. Sim. Da mesma forma que um juro de 20% não é real. Isso é verdade. E você surfou a melhor onda. Custo capital barato. Foi. Oferta de propriedades. Foi bem legal. Sexy. Foi bem legal. E aí, cara, juro barato, mundo perfeito, casa. Tem certeza que teve um momento que o ego foi o inimigo. Porque eu passei por isso. Eu perdi a herança do meu pai com um plano funerário. Já te contei essa história? Um dia... Falasse um pouco sobre ela, sim. Não é sobre mim hoje, mas um dia eu te conto aí no office. Se vocês querem saber, procura nos podcasts antigos que eu falo aí. Não sei se é a soberba que a gente fala, é aquela... Sim, o ego, soberba. O ego, aonde, quando o negócio tá indo muito bem, a gente tem uma tendência a desconectar, e isso eu aprendi com o Seth Alexander no MIT, tá? De você desconectar ou desconstruir a atribuição do resultado a capacidade intelectual, a mercado, a uma vantagem competitiva de você encontrar oportunidades, comprar, vender e etc. A gente olha para o resultado positivo como todo e atribui a gente, fala, sou eu. Deu ruim? Foi outro. É o outro. É economia. Você passou por algumas dessas? Eu passei por uma dessa. Foi antes de empreender nessa área do ramo imobiliário. Sério? Aonde ela me quebrou mesmo e falou comigo assim, olha, tem nada a ver com você. Vral. O que você fez? Foi o ano de 2009. Você tava lá no eu havia tentado empreender, tá? Antes de concluir os meus estudos. Boa. Eu estava ganhando dinheiro empreendendo na área de financiamento imobiliário. Eu tava ganhando uma grana. Você entrou em mortgage? Exatamente. Você caiu naquela. Trabalhei 4 anos. Sonho ter feito isso. Trabalhei 4 anos, ganhei um dinheiro muito bom, bem legal. Comprei uma casa. Uma febre, né? O juro estava caindo, né? Tinha saído dos anos 90, que estava lá alto, começou a cair. Sim. A galera começou bastante. Trabalhou com quem na época? Com o quê? Com quem? Qual grupo? Com a National Lending. Com a National Lending. Então você tava lá com o Jefferson, eu tava lá com o Yarley, os meninos tudo. Pré-Jean, né? Júlio Silva. Foi o Júlio Silva na época. Julinho. Amigão. O de Márcio Valadão, gente. Márcio Valadão. Sim, Marcinho tá lá na Flórida. Isso, exatamente. Eu comecei com eles quando o escritório era ali em Medford. Isso aí. Não tava em Somerville ainda, não? Não. Somerville foi bem depois. Caraca. Tanto que de Medford primeiro foi pra Salmos. E aí, pô, você é molecão. Molecão fazendo mesmo. uma grana boa. Jovem, bem jovem. Só que eu gostei daquilo, né? Sim. Não, aquilo ali é bom. Casado. Baita aprendizado, hein? Foi muito bom pra mim. Aprendi muito sobre real estate. Eu entrei depois. É mesmo? Tradei dívida podre no Darex. eu limpei a cagada que vocês fizeram. É mesmo. Eu limpava o balanço dos bancos dos Estados Unidos, tradei uma carteira do BBVA no Peru pra Goldman, Mixed Performing, Mixed Bag of Assets. E tradei o maior erro do HUD da história da administração do Obama, que foi um hospital em Dallas. É mesmo. Então, tipo, o meu background é na dívida podre mesmo. Foi. Uma hora eu te conto por quê. É longa história.
Cara, novo, a gente entramos. Bom, não vou entrar muito na história do que acabou acontecendo. Não, fez muita ali. grana, você caiu pra comprar casa também. Então, nós compramos uma casa, né? Fui morar no terceiro andar junto com a minha esposa, alugamos o primeiro e o segundo andar. Sempre fomos um pouco assim, pés no chão. Claro. E aí a casa apreciou bem rápido na época. Nós fizemos uma reforma muito grande, junto com meu pai, inclusive. Uma reforma grande na casa, ela apreciou. E apareceu a oportunidade de a gente empreender num negócio. Eu e meu pai entramos nele. Que negócio que era? Restaurante. Sabíamos nada do assunto, mas aí nós, através de muita conversa, parecia... Bora para, que isso aqui é importantíssimo. Cara, nunca sai do seu círculo de competência. Nunca sai do seu círculo. Olha, a gente aprendeu do jeito mais chato que precisava ser feito. Né? Dói. Mas foi aquela, né, cara? A gente tava indo bem, ele com a empresa de construção tá indo muito bem, eu fazendo financiamento tava indo muito bem. Nós falamos, vamos empreender em algo que vai nos dar Vamos diversificar. Diversificar. A ideia era de criar Claro, pastor, mas essa é a maior bullshit do empreendedor. Falar, eu tenho que diversificar. Se chama perder foco, caramba. Quer diversificar? Compra ETF. S&P 500, diversifica. Muito mais fácil, menos dor de cabeça. Porque foi uma dor de cabeça. Foram 16 meses de estresse total, que me levou, pessoalmente, a uma ruína financeira muito grande. E emocional, né? Emocional. Deixa um impacto. Inclusive, a minha esposa... a gente estava querendo engravidar, né? Mas aí decidimos não por causa disso. Pega a visão, planejamento. Se você não pegou, a gente estava querendo engravidar e decidiu não por isso, porque o jogo financeiro mudou. Quebrou ao ponto de o restaurante que a gente comprou financiado, acabamos devolvendo. Sim. Para a pessoa que financiou para nós. A casa ao qual eu morava, eu tirei o equity para poder comprar o restaurante. Acabei foi bem em 2009. Você perdeu o short sale? Short sale? Ela foi foreclosed. Ela acabou que o juro saiu do fixo e veio variável, subiu, prestação aumentou. Aonde que era a casa? Qual cidade? Em Everett. Everett. Quanto que essa casa vale hoje, se tivesse ela até hoje? Ela vale 1.200.000, 300. E na época você comprou por quanto? 450 mil. Sabe, eu tenho uma planilha que eu anoto os meus erros. O Seth Alexander me ensinou isso também. Ele falou assim, cara, escreve todos os seus erros. E ele falou assim, uma vez por ano revisa eles. E eu falei, Seth, por quê? Ele falou, porque você esquece. É verdade. Investidor só tem memória de 5 anos. A pessoa inteligente aprende com os próprios erros, né? O sábio aprende com os dos outros. Sim, mas os nossos erros a gente não aprende nem com eles depois de certo tempo. Se você esquece, é verdade. De acordo com o Seth, os melhores gestores de patrimônio que existem são intelectualmente honestos e revisam sempre os erros deles. Então, quando eu vendi uma ação, eu mantinha ela na carteira e falava o que acontecia se eu tivesse ficado com ela ou não. A minha decisão foi certa. Porque antes de vir pro líquido, eu mexia só com líquido. Então era bem diferencial. É por isso que eu te perguntei da casa, 400 para 1,5 milhão, se tivesse segurado, nossa. Claro, né? Vai ter. A casa já estaria paga hoje, né? Imagina, nós compramos ela em 2007. Você conhece a Maria e a Geisa? Sim. Elas têm várias casas em Everett. Sim. É sensacional, cara. Como que uma decisão na vida da gente, make it or break it, mas o legal foi, você virou o jogo. Depois de muito sufoco, a gente perdeu o restaurante, eu perdi a casa que eu morei e acabei declarando bancarrota financeira pessoal. Então você foi à falência naquela Literalmente. época? Caraca. Eu tenho uma expectativa que eu vou à falência pelo menos 2 vezes antes de morrer. Até hoje eu não abri, não. Não, é porque eu já me preparo psicologicamente pro pior, porque muita gente fala, faliu. Não, todo empresário, cara, você tem que ter um plano de contingência. Numa pirâmide de risco, claro, né?
E aí... Mas foi nessa época que eu deixei, a gente permitiu que o ego, a soberba, falasse mais. A gente não precisava ter comprado restaurante, não precisava ter ido para uma outra linha. Nós estávamos indo bem naquela outra área. Não precisava diversificar. Mas é o que você falou mais cedo, né? A gente olha, pô, então eu já tenho capacidade disso, então eu posso fazer aquilo. Aí, olhando para o nosso próprio ego, soberbo, acabamos vivendo tudo aquilo. Aprendi demais. Foi aonde eu aprendi. Foi uma ótima aula, né? O MBA eu falo que foi bom, mas aquele aprendizado da luz foi após. Realmente aprendi demais com isso. Tem umas 3 dessas aí, tá? Foi incrível, foi incrível. Que, ó, é o seguinte, a faculdade, pra mim, tá? É muito bom, é muito importante. Teoria, cap and model, right? Cap at asset allocation pricing model. Ali, evaluation, no plan, net operating profit, less amortizations in tax. Você pega aquela porcariada toda. Não que eu tô desmerecendo. Mas na faculdade eles não te ensinam a encontrar uma casa por 100, colocar mais 100 nela, vender ela por 300 e tirar 100 de lucro. A faculdade não te ensina isso. Não, verdade. Não tem, aí fora não tem. Diz que o Grant Cardone dá aula disso, né? Faz seu 10X. Mas se ele fosse tão bom nisso, ele não dava aula, ele tava fazendo. Mas enfim, mas o Cardone, e junto com ele tem uma gama de pessoas que fazem a mesma coisa. Agora, eu nunca estudei afinco a história do Cardone, mas realmente ele tá dando essas aulas e sobressaindo da média. É igual aqui, você batendo esse papo. Esse aqui é o meu hobby. Eu sou apaixonado por isso aqui. Porque se eu tivesse essa biblioteca lá atrás, querendo ou não, essa história sua vai impactar alguém. Sim. Eu amo ler bibliografias, amo conhecer a história dos pessoas que você aprende. Né? Bibliografia é a maior bibliografia que existe, de tantas pessoas lá dentro que você pode aprender. Já leu do Ben Franklin? Ben Franklin, não. Vou comprar de vestidade de presente. Nossa. Benjamin Franklin, talvez acho que eu tenha a cópia dela aqui. É sensacional. Foi um dos empreendedores, pra mim, inventor, diplomata, escritor, editor, redator mais fora da curva que já viveu nessa terra. Ben Franklin. É o primeiro embaixador poliglota dos Estados Unidos, só que ele não gostava de tomar banho, era mulherengo pra caramba. Cara, mas enfim, eu vou te dar, né? Só porque o cara é tão cômico. E ele era de Boston. Ele saiu de Boston corrido porque ele ia ser assassinado por um fazendeiro aqui. É mesmo? É porque ele fazia piada de todo mundo, né? Aí ele fazia piada e postava no editorial. Então o cara era, mais um baita inventor, todo mundo vê na nota de 100 no... Sim. Quebrou, voltou pra escola. Foi. Aí você fez tudo, aí a gente passou, voltou. A empresa, quando você decidiu tomar a decisão de pedir demissão com 2 filhas, a casa, 100% de equity ali, não bateu aquele medo, não? Demais. Não voltou lá naquela memória do trauma lá atrás? Demais, exatamente. O que me segurou, porque olha só, a gente começou a empreender começo de 2017, eu só fui sair da empresa, ou final de 2016, só fui sair no final de 2018, ou seja, 1 ano e meio, quase 2 anos, fazendo o business part-time, trabalhando full-time na empresa. Só pra ter certeza. Por quê? Porque esse tempo é o tempo que levou pra mim tomar a coragem de tomar a decisão. Por quê? Por causa do tombo que eu tinha tomado antes. Falei, eu não quero fazer o mesmo erro. Boa. Tá bem aqui, tá seguro, salário alto, eu tenho a responsabilidade legal, eu trabalho pro governo federal, cara, os horários são bons, as minhas crianças já estão aqui, a Radassa e Yasmin, elas já tinham ali os seus 7, 4, 5 anos de idade. Você tinha como tirar férias? Eu posso tirar férias, tem um horário bem tranquilo, o 401k crescendo. E tava muito legal. Eu falei, será que eu vou ter isso? Mas aí o sangue do empreendedorismo do meu pai falou um pouco mais alto. DNA do seu Elias. Aí o pai falando, eu acho que você tá preparado. Eu falei, pai, eu não quero errar, tá tudo muito estruturado. Mas aí foi vindo aquilo. É claro, né, cara, nós somos muito espirituais, a gente busca muito em Deus resposta para o que a gente vive. Então, depois de muito jejum, oração e busca, acabamos tendo essa coragem. Deus tira o medo, dá a coragem, já para frente. Pau pra Outubro de 2018. Mike, sensacional, cara. Você teve ali a convicção que era o momento certo de você só ter plano A. Porque até então você vivia plano A e plano B.
Isso. E plano A e plano B não é bom. Isso. Porque eu já sempre digo, né? Correr atrás de 2 coelhos, você pega quantos? Nenhum. É. Então você tem que... Eu falo muito aqui, ó. Olho no caixa, ouvido no cliente. Olho no caixa, ouvido no cliente. Esquece o resto. Ah, Ibadá, não. Caixa, cliente. O resto, pra quem toca negócio... E quando você tá dividido desse jeito, você não consegue tá, né? Verdade. 150% ali. Verdade. Quando você entrou 150% pra dentro, o que aconteceu? Cara, a gente começou então a escalar, né? E a gente começou a achar mais propriedades, a ver mais negócios, a conhecer pessoas novas. Fez mais curso. Eu tinha mais tempo para poder encontrar as pessoas, fazer os network dentro daquele ambiente de real estate. Certo. A gente começou a pesquisar mais, conseguir buscar mais conteúdo, estudar mais a respeito do assunto, ler mais livros que falavam sobre isso. Que era muita informação. Aí eu continuei a minha época. educação. Aí eu continuei a minha educação extra escolar, já não era mais em escola, não era mais diploma, aí era no dia a dia. Aí eu ia buscar em livros. Mas precisa disso, cara? Ah, meu Deus, rapaz, sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. Vral. Sem Porque o empresário brasileiro aqui, o cara abre a empresa dele. Não, e acha que as coisas vão acontecer do nada. Não vai ser assim, tem que buscar conhecimento. Tem que conhecer gente nova, expandir network. Tem tantos lugares pra gente... Mas sempre teve. Sempre, é verdade. Sempre teve. Mas hoje ficou um pouco mais fácil, porque quando você vai na internet, você pode pesquisar, você vai ter uma gama de informações a respeito de um mesmo assunto. Eu tenho um mentorado que eu quero falar sobre ele. Seu Sidney, eu quero que você assista esse podcast, que eu sou muito seu fã. Seu Sidney é metalúrgico, soldador, especializado, tem 60 e poucos anos de idade. A gente passou uma tarefa para ele de SWOT análise. Ele não usa computador, ele fez à mão, caneta e lápis e mandou pra gente. Tá bom, ué. Rapaz, o seu Sidney, produção, quero que você ponha só um cortezinho do vídeo da empresa dele aí, depois aqui, pra galera ver. A gente fez... A gente fez o seu Sidney ficar bonito na fita, na mentoria, sabe por quê? Porque a vontade dele de vencer é tão grande aos 65 anos de idade. Eu falei pra ele, os próximos 5 a gente construir a sua empresa pra ser vendida. Porque ele já tem casa, já tem apartamento na Flórida, ele já tá bem. Mas ele tem uma baita empresa que não existia. Entendi. Porque ele não tirou tempo pra fazer isso aí, pra estudar. Os últimos 20 anos que ele passou soldando. É um ótimo soldador de alumínio, um ótimo soldador de metal, faz o que você imaginar. Mas não tirou tempo para estudar fora do técnico. Isso. Que é a parte de empreender. Isso. Empreender e técnico é diferente. Então, a produção vai botar aí o vídeo aí do seu Sidney pro pessoal ver, você vai ver também. É apaixonante. Eu acho que todo empresário brasileiro tem que fazer isso aí. Hoje, a internet te dá na ponta do dedo. Naquela época que você fez faculdade e eu fiz faculdade, pô. Livros dessa grossura, dificuldade da... Corporate Finance, fez o que eu usava, pô. Tem um monte desses livros aí. Verdade. Ué. Verdade. E assim, você não tinha como... Eu peguei uma matéria de teoria de jogos com um professor sensacional. Só que o fé da mãe foi selecionado pro Nobel Prize com outro do MIT. E aí ele não pôde dar aula naquele semestre. Nossa. E aí veio um jovem, PhD, de Stanford, dar essa aula de teoria de jogos pra gente naquele semestre. Brilhante. Só que zero de capacidade intelectual de ensinar teoria de jogos para uma galera que não tinha matemática discreta, cálculos 2 e equação diferencial. Não tinha pegado isso ainda. Cara, eu pegava os problemas desse cara, eu sentava na biblioteca com um grupo de 10 colegas, que a gente sentava tudo junto, a gente olhava um pra cara do outro e falava, irmão, e que isso? Por onde que a gente começa? E aí, eu tinha um brother que foi pra Caltech fazer o doutorado dele, o Liam. Ele já tinha terminado o bacharelado, foi pra Caltech fazer o doutorado em teoria de jogos. Eu mandava pra ele a foto do problema, ele resolvia e mandava de trás pra falar, cara, vocês não têm a capacidade de resolver isso aqui, vocês não têm a matemática pra isso. Uau. E o que me salvou? Uma classe de teoria de jogos do professor Ben Pollack da Yale, que tava no YouTube, tá no YouTube até hoje dessa época. Pronto. Pesquisou e achou a resposta. Não, o aprendizado. Porque teoria de jogos, ela é muito interpretação, psicologia.
É montar o problema. Então, quando você tem um professor que não consegue te passar esse modelo mental, porque um bom professor, ele tem uma capacidade de ter um modelo mental, e te passar aquele modelo mental e te explicar por que aquilo é importante e como que você aplica aquilo na vida. Um péssimo professor te dá o conteúdo e fala, vai lá e se vira. É verdade. Porque você transfere o modelo mental. E hoje, você que está acompanhando a gente, o que ele falou é riquíssimo. Tem muita informação gratuita. Aula de MIT, aula de Harvard, aula de... informação. For free! De graça, é De graça, você não tem nem que pagar. Muita informação. O problema é que a gente é preguiçoso. É verdade. Não tem disciplina. Mas, enfim, voltando para você aí agora. O conteúdo, ele existe, basta você querer e ter a disciplina, porque não é fácil. Mas aí você pegou o negócio e escalou. Se eu perguntar para você hoje, Mike, quantas propriedades você fez de lá até aqui? De quando eu iniciei ou de quando eu entrei em Flip? Mais ou menos por alto aí. Cara, de Flip a gente deve ter feito umas 20 casas. E de lá pra cá a gente já fez mais umas 30 casas. Uau. Muita coisa, hein? Se colocar em milhões de dólares, dá o quê? Tem a noção? De vendido? Vamos botar uns 20 milhões de dólares. Milhões. De sales, de vendas. After Repair Value. Sim. A soma de After Repair Value é mais de uns 20 a 30 por aí. Boa. Boa. Muito legal. Bastante. E a porcentagem de on the money que deu retorno? O início, engraçado, porque nós fizemos as primeiras casas de Flip, top. De repente pegamos umas casas ruins, já foi ruim. Mas graças a Deus a gente tá mais positivo do que nem. Net positivo. Graças a Deus. Boa, boa. Por isso que você tá no negócio ainda, né? A gente começou no Flip, acabou entrando debaixo aí de um network, conversas e estudos. Vimos que o caminho para a gente acelerar patrimônio, acelerar a empresa seria em casas novas, construções novas. Aí nós acabamos por uma oportunidade. Menos risco, né? Menos risco de encontrar incertezas, né? Ajudou bastante. Fizemos uma parceria bem legal com um engenheiro, aí fizemos um projeto bem grande, adquirimos bastante conhecimento e de lá até aqui a gente só está mexendo com os dados, mapeando até escaneando até a terra, né? Cara, a gente está procurando um dos maiores desafios, né, da minha área de incorporação é sourcing, encontrar né, essas oportunidades que caem dentro aí dos tipos de projetos que a gente busca. E qual que é o segundo maior desafio? O segundo maior desafio para nossa empresa... Que o primeiro é o sourcing, o segundo seria o quê? Capital. Capital permanente. Capital permanente. Correto. Exatamente. Qual que é a vantagem de ter capital permanente? Cara, você consegue, então, escalar, né? Você consegue escalar de um jeito que você não conseguiria com pouco, né? Mas um capital permanente, você acha que ele te dá uma vantagem competitiva de encontrar e executar mais rápido que os outros que não têm nessa área? Porque você opera numa área ineficiente, né? Onde os grandes fundos de private equity não operam porque não move nenhuma agulha na folha deles. Verdade. E os caras pequenos não têm capital e às vezes não tem o know-how. Então é uma área cinza, não é preto nem branco. No começo, inclusive, uma das maiores dificuldades foi poder encontrar o capital para financiar o projeto, né? Correto. A gente não primeiro tinha o ovo. Exato. A gente não tinha, né? Tinha as casas, tinha os leilões, tinha as coisas, só que a gente tinha um capital pequeno, porque aí como é que faz para comprar as casas? Você sabe que aqui no norte as casas são bem caras. Complexo. Então como é que a gente faz para comprar e financiar o projeto? Então como é que adquire esse capital? Primeiro, o capital de investimento de equity foi meu pai e do meu irmão. E hoje vocês estão 100% aí dentro. 100%. Como investidor, você sabe que eu sou fã do seu modelo de negócio, já te falei isso no privado, falo aqui no público. É o seguinte, eu aprendi com o Seth Alexander, mais outra coisa. A gente coloca dinheiro aonde o general partner, o gestor geral, tá com 100% dele lá. Porque se você tá com o seu lombo ali, você não vai fazer cagada, filho, você não vai perder o seu. Agora, quando o general partner fala, só tem 10% do meu patrimônio investido e coloca 100% do seu, sai fora. Sai fora. Outra coisa, se o cara tá comprando casa de férias, carro de luxo, sai fora. Não, porque o cara já não tá interessado em crescer o fundo mais, ele tá interessado em curtir a casa, o barco, as coisas. Eu gosto, e já te falei isso já, foi o que me chamou a atenção de você. É o quê? Foco numa área específica onde eu tenho uma vantagem competitiva de source
nesse foco, eu executo aquilo ali, não saio do meu círculo de competência. Dentro de não sair desse meu círculo de competência, como que eu encontro capital permanente para fazer mais disso? Eu quero ser o melhor naquilo ali, não quero sair dali. Eu tenho um fundo aqui em Boston que chama Source One. Já ouviu falar da Source One? Já ouvi falar. Source One financia casa. Desculpa, carro. Source One financia carro para brasileiro que respira. Você respirou, você tem empréstimo. Você não precisa... Ali é o famoso ninja auto loan. No income, no job, vai. Mas é necessário. O Mike Parsons, que toca esse negócio, mais ou menos $100 milhões de capital, ele dá um retorno de 30% ao ano aos investidores dele. Na hora que o fundo bate os 100, 130, ele pega o dinheiro e devolve para o investidor. Uau. É um modelo de negócio lindo. Prestação semanal. O cara atrasou, ele manda buscar o carro. Mandou buscar o carro, a garagem que vendeu é responsável por consertar, limpar e vender de novo. Tem recourse. E o cara dá 30% de retorno. E o Mike é um baita gestor. E aí chega uma outra empresa que chama LandBuzz. Aí o LandBuzz chega e levanta $1 bilhão. O que os caras fazem? Cara, bora empurrar loan lá fora, fazer security disso e vender no mercado, porque o problema já não é meu. Eu sou só o servicer depois, né? Eu tenho o servicer e o loan originator. E aí você vira e fala, Thiago, você quer entrar com quem? Mike Parsons all day. Por quê? Porque eu sei meu círculo de competência, eu entendo meu mercado melhor que qualquer pessoa e a minha meta é entregar o maior retorno positivo para os meus investidores. E ele sabe que uma hora aquela outra empresa que está ali voando vai cair e talvez não vai ter nem paraquedas. Faz sentido. Bizarro, né? Demais. A questão do capital, no início nós tivemos a dificuldade, mas graças ao histórico que a gente conseguiu fazer depois, sim, nós conseguimos criar relacionamento com alguns bancos. Hoje, em qualquer projeto que eu levo para frente deles, é aprovado automaticamente. Sim. E passa por dentro dos requerimentos que o banco tá, mas devido ao histórico, sim, já ficou fácil o acesso para o financiamento. E aí o equity, vamos imaginar no mundo ideal aí que a gente fecha um equity de 10 milha, certo? Para um evergreen, um fundo de evergreen com lock-up de 10 anos, com 5 anos. O que extraria para você? Cara, como que isso te ajudaria e você acha que você teria a capacidade de executar e gerar retornos superiores igual o Mike Parsons faz? Conseguiria, porque o que acontece? Quando você consegue segurar esse dinheiro, você consegue entrar em projetos onde eles são um pouco mais delongados e maiores, porém, por fato de ser um pouco mais delongado e maiores, ele tem uma alta rentabilidade. Perfeito. Então ele traz um retorno exuberante que... O IRR que é como é que se diz? Que é fluff, o IRR é baixo, mas o ROI que é alto. O ROI é altíssimo. Eu aprendi isso com o Seth Alexander também. Esquece IRR. IRR, você sabe o que é vaidade. IRR é vaidade. O ROI é que o ROI. O ROI é caixa. O ROI é caixa. Depois você vira ele e pega o ROI de volta e fala, agora o negócio deslancha. Graças a Deus foi o que a gente conseguiu viver nesse projeto que a gente fez. Mas sim, quando você tem o capital, você consegue acelerar o processo, você consegue escalar ele, você consegue adquirir mais projetos. E detalhe, ele é autoescalável porque aqui, como você sabe, você financia sim, a parte da construção. O que a gente faz? Com os bancos nós temos um acordo que eles financiam 100% da construção. Então a gente entra 100% com o valor da construção, grande parte da aquisição, e o equity que entra, o capital injetado que entra, financia um pedaço daquilo, fazendo que o ROI do equity seja altíssimo. Porque se você pegar só as 10 mil e investir ele 100% sem usar banco, o seu ROI cai muito. Não, sem dúvida. Esse é o lindo. E agora com o Donald Trump, você já viu que ele já tá batendo no juros já, né? Já. Cara, eu vou falar um negócio pra você, tá? Eu tô empolgado, viu? 2, muito empolgado e tô contigo nessa. Obrigado por ter dividido essa história. Eu tenho certeza que você que tá acompanhando a gente aí vai querer mais informações. A gente vai colocar as informações do Mike aí pra você. E bora preparar para aquele roadshow lá em São Paulo. Tamo junto. Viu? Meus parabéns por essa história linda. Obrigado. É um prazer imenso ter você aí como amigo. Ter você dividir o seu conhecimento, porque muitas pessoas pensam o sucesso do cara foi da noite pro dia. Nunca que foi. Mas teve várias noites antes de ter um dia. Demais.
Muitas noites. Lembro de várias noites ao quais minha filha ficava batendo na porta, pedindo para vir brincar comigo, eu não podia. Tinha que focar. Tava focado, estudando, pesquisando, procurando. É da noite pro dia que dá sorte. Cara, olhando pra aquela câmera sua ali, qual que é a definição de riqueza pro Mike? Então, para mim, riqueza, ele tem um significado muito, muito além, transcende o entendimento financeiro. É claro que é importante, Thiago, é claro que nós trabalhamos para poder fornecer e abençoar, né, a nossa família em primeiro lugar. Mas para mim, riqueza é quando você consegue encontrar um alto significado de vida, onde você consegue entender de que você está debaixo de uma vontade, de um propósito, e a gente busca essa vontade, esse propósito em Deus, para que a gente possa amar ao próximo e servir ao próximo. Então, riqueza é a gente poder viver uma vida cheia de alegria, de paz, de amor, podendo abençoar os próximos que estão ao nosso redor. Muito obrigado por tirar esse tempo, dividir esse conhecimento. Bora ali agora comer aquela picanha com cupim, que não é porque a gente tá em Boston que não tem, né? Aqui tem. Cara, bom demais, viu? E ó, em breve a gente tá aí na sua cidade aí, te visitando. E se você quer conhecer mais sobre o projeto Imigrante Rico, fora do podcast, vai no site imigranterico.com. É um projeto de vida que foi construído por um grupo de pessoas, iniciado por mim, com o intuito de te deixar melhor do que a gente te encontra. Porque foi o que passou com o Mike, foi o que passou comigo, e não faz sentido nenhum hoje, no mundo que a gente vive, você imigrante, em qualquer lugar do mundo, não ter as mesmas oportunidades que nós dois tivemos. E ó, é mais fácil. Lógico, tem suas dificuldades, como qualquer outra coisa. E quando a gente fala que é mais fácil, não é diminuindo a dificuldade, não é diminuindo a dor, não é diminuindo o sofrimento. É simplesmente que uma porcentagem da dificuldade que passamos ela é inexistente. Vai no site, curte, gostou desse podcast? Dá um like, manda pra alguém. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa escutar essa história. Irmão, bora. Deus te abençoe. Amém. Você também. Até o próximo. Bora.